Oi, gente, eu sou o Andrew, eu sou um artista, ilustrador. Esse é o meu canal do YouTube, onde a gente fala um pouquinho sobre como a gente se sente, como sentimos o que sentimos, entre outras coisas. Bem, hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o que eu comecei no vídeo anterior, sobre como a gente sente, sobre como a gente sabe aquilo que a gente sente, sobre como nomeamos tudo isso. E eu queria começar falando do corpo como o mediador dessa experiência dentro do nosso viver mesmo. Eu vou tentar falar de forma calma, sem pressa, para a gente poder realmente explorar esse tema e sem precisar da energia ansiosa de se a gente não explorar tudo hoje ou não falar tudo agora, vocês não vão saber o suficiente ou eu não vou ter me expressado o suficiente. E eu vou tentar respeitar o limite aqui dessa interação desse vídeo. É um vídeo em que a gente conversa e grava algumas coisas, mas nem tudo cabe aqui. Algumas coisas vão acabar ficando para depois. Mas então, né? A minha própria jornada com o corpo acho que foi bem difícil. E às vezes continua sendo difícil. Eu acho que no dia de hoje, que a gente tá, né? A gente vive numa época muito focada no intelectual, na nossa cabeça e naquilo que a gente pensa, e tem uma dificuldade de focar ou dar espaço, né, para os sentimentos que estão ali e para que eles possam simplesmente ser e trazer ali a informação que eles trazem, né? Que é o que eu acredito hoje, né? Os sentimentos, eles trazem informações importantíssimas para a nossa vida, que nos guiam no nosso comportamento. E tem muita gente que nem sabe o que sente e acaba agindo de maneira coerente com o sentimento, mas por não saber se conectar com os sentimentos, acaba não sabendo de onde veio aquela ação, aquela atitude que ela tomou, né? Então eu penso muito o quanto que isso vem do corpo e o quanto que o nosso cérebro tem sido encorajado a estar desconectado desses sentimentos, que a gente tem quase medo deles. E aí a gente fica só na cabecinha, nossa, pensando tudo, vivendo tudo, sem saber o que está de fato acontecendo com a gente, né? E a minha experiência surge nesse mundo nosso, né? Em que a gente é encorajado a viver essa desconexão, especialmente o que eu vivi também dentro da igreja, em alguns aspectos, encorajava isso. Acho que tinha aspectos da igreja que encorajavam essa conexão com o corpo, né? Tem teologias que vão afirmar mais a importância do corpo, a importância de celebrar esse corpo que a gente tem. E tem teologias que parecem distanciar mais essa experiência, né? Mas não só as teologias, né, que vão fazer isso, mas as nossas próprias experiências vividas em comunidade que vão encorajar ou desencorajar essa conexão e entender esse corpo, né? E não só dentro da igreja, né? Estou mencionando aqui uma coisa específica, mas no dia a dia, né? A gente tem tantas experiências e às vezes o que o corpo traz vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser algo que até causa medo, né? E aí a gente tenta separar e não ver, não perceber tudo isso que os sentimentos trazem, porque às vezes é algo que nos dá medo.
dentro da minha jornada, né, eu cresci dentro da igreja, dentro desses alguns debates, né, sobre o quanto que o corpo é bom ou mal. Acho que mesmo sabendo de tudo isso, o corpo acabava sendo mais mal. Tipo assim, apesar de algumas teologias que afirmam que o corpo é ok, não é o corpo que é ruim, tinha muita ideia de que era o corpo que era ruim, assim, de forma bem sutil. O corpo, as ideias emocionais eram com frequência questionadas e inspecionadas com muito afinco pelo lado racional, entre muitas aspas, né? Porque hoje eu não acredito que existe essa separação entre o racional e o irracional. É uma coisa só aqui dentro do meu corpo. São duas vozes, talvez um pouco diferentes dentro da minha mente, mas são parte da mesma mente que pensa, né? Não são coisas separadas. E aí, crescendo nisso, eu fui vendo que minha mente e corpo foram se separando. Os sentimentos eram totalmente suspeitos e questionáveis, e a mente racional, teoricamente, é que estava certa. Mas eu não percebia que a razão surgia dos sentimentos, né? Os sentimentos aconteciam, as emoções, e aí o cérebro tentava explicar o que estava acontecendo, né? E ela mesma não surge com nada novo, nada surge dela, né? O racional surge como uma resposta aos sentimentos. Pelo menos pra mim, hoje, é o que eu acredito bastante. E esse processo de entender isso, né, começou a acontecer mais ali na adolescência, no fim da adolescência e durante a faculdade, que eu fui lendo alguns livros sobre inteligência emocional, livros sobre meditação, sobre o processo criativo também entrava aí, e eu fui notando o quanto que me causava mal, assim, criar essa separação que não existia dentro dos meus pensamentos. E não foi só na leitura, né, que isso surgiu. Foi na experiência mesmo, na prática. Experimentando com a meditação, experimentando com a arte, experimentando até mesmo com a yoga, mas também com algumas práticas esportivas, como a corrida. Eu corri uma meia maratona, eu não sei se foi 2018, 2019, e eu vi o quanto que o corpo realmente carrega todos esses sentimentos. E como a gente separar cérebro, mente, corpo, tende a ser danoso, assim, de achar que querer categorizar, né? Qual que tá acima de qual. E ao invés de entender que no fim do dia é uma coisa só, né? A gente é uma coisa só. Então, quando eu comecei a meditação, eu tinha muito a ideia de que era algo separado do corpo. Acho que era, na verdade, uma tentativa de eliminar o corpo. Acho que existem, né, linhas que são mais assim, mas a linha que eu acabei encontrando e gostando, né, e apreciando através da prática é uma linha que, na verdade, diz que a meditação começa no corpo, começa com a gente observando as diferentes partes do corpo, né, que a gente faz um escaneamento corporal, que a gente começa a observar a nossa respiração, como que a gente está respirando, observando os movimentos, contando às vezes as respirações. E também essa linha não presume que a meditação é para a gente relaxar necessariamente. Isso pode ser um efeito, né, da meditação, mas que o propósito da meditação é a gente observar ali aquele momento presente, com mais atenção, com mais afinco, talvez almejando um estado de atenção plena, que a gente está plenamente presente aqui no momento. E isso envolve observar o corpo, com todas as dificuldades que surgem, né, desse observar o corpo. Então eu comecei nessa linha
E hoje eu sou muito grato porque eu vejo o quanto que ele me possibilitou diminuir essa separação que eu vinha criando, né, entre o racional e o emocional, entre o lógico e o que era considerado ilógico, né, entre palavras e imagem, talvez seja uma separação que tinha um pouco na minha mente. E foi trazendo as duas experiências mais juntas, assim, né? Eu tinha muito uma sensação de que eu tava ficando doido, de que eu tava louco, porque eu pensava coisas e o meu corpo fazia totalmente diferente. Eu almejava, sonhava com uma realidade e tudo que eu fazia não tinha nada a ver com esses sonhos que eu tinha, né? E então eu ficava assim, gente, eu sou doido. Tipo, eu tento uma coisa, eu faço outra. Eu quero Y, eu faço Z. Como que eu, né, integro mais essa experiência? E foi bastante através da meditação e conexão com o corpo. E aí também entrou dentro disso a yoga, né? E foi surgindo assim, né, experiências que cada vez mais mostraram para mim a importância de se conectar com o corpo de forma aberta, curiosa, quase como uma brincadeira, como eu quero tentar trazer aqui no canal. Mesmo que eu fale coisas sérias, pra mim é tudo parte de uma brincadeira que eu quero que a gente se engaje com. E assim, a partir da meditação então eu comecei a ver como que as minhas sensações do corpo é que transmitiam sentimentos e emoções para o cérebro, né? Então, se eu observo a minha testa toda puxada assim para cima, tá? É aquilo que causa uma tensão e cria um sentimento, uma emoção, né? Se eu sinto aqui os músculos em volta do rosto pressionados, ou a posição da boca, tipo assim, às vezes você tá com os dentes tudo cerrado, todos bem cerradinhos, assim, ou seja, tá com uma tensão ali, tá com uma energia, né? E do outro lado também, de quando tá com paz ou calma, parece que tem poucas sensações no corpo, são sensações mais sutis. Quando tô alegre, efusivo, né? Parece que vem um pouquinho de ansiedade dentro da alegria ali, porque aí eu quero compartilhar, eu quero falar para todo mundo, eu sinto meu corpo parece que se abre e procura as outras pessoas, procura, tipo assim, eu preciso contar, eu preciso fazer, eu preciso criar, porque tá com aquela energia, assim, da alegria, da efusividade. É, então, com essas práticas, né, da meditação, foi que eu fui vendo, assim, tudo aquilo que eu sentia, tudo que passava por mim, eu fui observando mais. E é uma prática que eu ainda faço, né, porque não é da noite pro dia. Eu acho que se a gente para com essas práticas, a gente nota também que vai diminuindo a nossa capacidade de observar esses sentimentos. E é algo que a gente vai aprendendo, né? Com o tempo, vai melhorando, vai. E vai, com o tempo, né? Se tornando mais parte da gente, do nosso dia a dia. E pra mim tem sido muito bom isso, assim. Ver, observar o meu corpo com o máximo de atenção que eu consigo, os momentos que são possíveis, treinar a respiração, que faz parte né, dessa experiência. Eu lembro que semestre passado eu estava estudando psicologia e eles enfatizaram bastante assim a conexão da nossa respiração com o nervoso, com o sistema nervoso simpático e parasimpático, e como que ele ajuda a modular os nossos sentimentos nesse modo assim nessa conexão que ele tem com esses sistemas nervosos, né? Então, é isso, acho que eu queria trazer hoje. Um pouco, falar um pouquinho dessa conexão com o corpo, um pouquinho da minha jornada. Queria encorajar todo mundo a pesquisar mais sobre. Vou deixar alguns livros
linkados na descrição, que falam sobre isso, que foram bem importantes para mim inicialmente e que me guiam até hoje, né, em algum nível. E é isso. Eles não são afiliados, eu não vou ganhar nada com eles, é só para vocês terem mesmo a referência, para vocês saberem quais livros, e quem tiver interesse de ler eles, né, tem mais fácil acesso. Eu tô falando que eu não sou afiliado porque literalmente eu não sou afiliado. Acho que tem que ter uma certa quantidade de fluxo no canal, na página, antes de qualquer coisa assim. Então, acho que por hoje é isso. Espero que vocês consigam cada vez mais aprender a amar o corpo de vocês. Até!